Esta é uma obra de ficção com diálogos reconstruídos baseados em fatos, foram vivências e encontros que não aconteceram na vida real. Em 13 de setembro de 1987, 2 catadores de ferro velho abriram uma máquina de radioterapia abandonada em Goiânia. Dentro havia 93 gramas de cloreto de césio-137. Era azul, brilhante e parecia bonito. Ninguém sabia que cada grama emitia 3,7 às 1010 desintegrações por segundo. Em 4 semanas, 4 pessoas estavam mortas. Em 40 anos, 249 pessoas foram contaminadas. J. Robert Oppenheimer morreu em 1967, 20 anos antes do acidente. Mas aqui, nesta câmara fora da sequência linear do tempo, ele recebe os dados que nunca calculou. E o homem sentado à frente dele carrega em seu próprio osso a prova de que as equações funcionaram, de um jeito que Oppenheimer nunca assinou. O loop que esse encontro abre é este. A física que libertou a energia nuclear não previu Goiânia. Mas ela criou exatamente as condições para que Goiânia fosse possível. Quem é responsável pelo que uma equação permite e pelo que ela não proíbe? A câmara não tem janelas. Tem paredes construídas de silêncio e pressão atmosférica variável, como se o ar aqui soubesse que não pertence a nenhum ano específico. A mesa é longa, de madeira escura, e a luz vem de uma fonte que nenhum dos dois conseguiria localizar. Numa extremidade, Oppenheimer, 63 anos, câncer de garganta avançado, 1967, 10 semanas antes de morrer. O cigarro está aceso, mas ele não fuma. Segura entre os dedos como quem carrega uma prova material de algo que não sabe nomear. Terno escuro. O olhar de alguém que calculou o fim do mundo e passou o resto da vida tentando processar o que isso significa. Na outra extremidade, Ari Ferreira, 34 anos, Goiânia, setembro de 1987. Ele foi um dos primeiros moradores do bairro Aeroporto a tocar o pó azul que a família Devair havia distribuído pelos arredores. Não morreu, mas seu organismo registra, até hoje em 2030, os efeitos da exposição a 7SV de radiação ionizante. Uma dose que a Comissão Internacional de Proteção Radiológica classifica como letal para 50% dos indivíduos expostos sem tratamento imediato. A câmara opera fora do tempo linear. We need to get this equipment inside. A vida do C-137, Move the stretcher closer to the entrance. corre em velocidades diferentes nas duas extremidades da mesa. Do lado de Oppenheimer, o átomo ainda não decaiu. Do lado de Ari, ele já decaiu 3 vezes. O mesmo elemento, o mesmo número atômico, o mesmo ZG55, separados por toda a distância que a física percorreu entre 1945 e 1987. Entre os dois, sobre a mesa, há uma cápsula de aço inoxidável. É idêntica ao invólucro original do aparelho de teleterapia Cesapam F3000, fabricado pela empresa francesa CGR, que foi abandonado no Instituto Goiano de Radioterapia em 1985, após uma falência judicial. Ninguém assinou a responsabilidade de remoção. A cápsula está fechada. Mas os dois sabem o que há dentro. Em julho de 1945, Oppenheimer dirigia o Laboratório Nacional de Los Alamos com um orçamento acumulado de 2 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 30 bilhões de dólares em 2024. E liderava uma equipe de 130 mil pessoas distribuídas em 3 sites secretos. O projeto Manhattan não era um experimento científico, era uma infraestrutura de Estado. Em 16 de julho de 1945, às 5h29h45, o dispositivo Trinity detonou no deserto do Novo México com uma potência de 21 quilotons de TNT. Oppenheimer assistiu a partir de um bunker a 9 quilômetros da detonação. Ao ver a bola de fogo, ele citou o Bhagavad Gita, mas não de memória aleatória. Ele havia aprendido sânscrito sozinho na Universidade de Berkeley nos anos 1930 e lera o texto original. A tradução que ele fez na hora: "Agora me tornei a morte, o destruidor de mundos." Era dele, não de um tradutor. Essa distinção importa. Não foi uma citação de segunda mão. Foi uma interpretação pessoal de alguém que entendia o peso semântico de cada palavra. Oppenheimer não era apenas físico. Antes de se especializar em física teórica em Göttingen, cursou química em Harvard, formando-se em 3 anos em vez dos 4 convencionais. Sua dissertação de doutorado, orientada por Max Born em 1927, tratava de efeitos quânticos em moléculas. O mesmo campo que, 20 anos depois, fundamentaria os cálculos de dispersão de material radioativo em
Ele nunca fez essa conexão publicamente. Após Hiroshima e Nagasaki, 110.210.000 pessoas morreram em agosto e dezembro de 1945, Oppenheimer foi ao presidente Truman e disse, segundo registros da reunião, sinto que tenho sangue nas mãos. Truman respondeu que a responsabilidade era dele, não de Oppenheimer, e depois comentou para seus assessores que não queria mais ver aquele físico chorando. Em 1953, o governo americano revogou a autorização de segurança de Oppenheimer sob acusações de simpatia comunista. Ele nunca foi reabilitado em vida. O processo de reabilitação formal ocorreu apenas em dezembro de 2022, quando o Departamento de Energia dos Schweizerich anulou a revogação. Do outro lado, anos depois, temos o Instituto Goiano de Radioterapia funcionava no número 57 da Rua 57, em Goiânia. Em 1985, após uma disputa judicial entre os sócios, o instituto foi desativado, mas o equipamento de radioterapia não foi removido. O aparelho Cesapan F3000 usava uma cápsula de cloreto de césio-137 como fonte de radiação para o tratamento de tumores. A atividade da fonte, na época do acidente, era de 50,9 TBq, ou seja, 50,9 sais 1012 desintegrações por segundo. Para a comparação, a dose de radiação letal aguda para humanos começa em torno de 4 a 5 SV, dose única ao corpo inteiro. O césio-137, 137,6, é um isótopo radioativo com número atômico 0×55, produzido como subproduto de fissão nuclear de urânio-235 e plutônio-235. Decai por emissão beta, V para bário-137-MeI, que por sua vez emite raios gama de 662 keV com meia vida de 2,55 minutos. É essa emissão gama de 662 kV que penetra tecidos, ioniza DNA e interrompe a replicação celular. O cloreto de césio, CsCl, é solúvel em água, o que significa que, uma vez disperso, contamina solo, água subterrânea e tecido orgânico de forma irreversível, sem intervenção especializada. Em 13 de setembro de 1987, Roberto e Wagner entraram no prédio abandonado e removeram o aparelho. The southern zone is showing critical saturation. We need to reroute resources immediately, or we lose phase 1. What about the civilian corridors? Na noite de 16 de setembro, ele e familiares conseguiram abrir a cápsula de irídio e expuseram o FOSO. O brilho era real, a chamada luminescência radiolítica causada pela ionização do ar pelos raios gama. A família distribuiu amostras para vizinhos e amigos ao longo dos dias seguintes. O resultado foi o maior acidente radiológico do hemisfério ocidental até aquela data. 4 pessoas morreram em menos de um mês: Roberto, Gabriel, Israel e Leide, esta última com 6 anos de idade. O corpo de Leide foi sepultado em caixão de chumbo após protestos de moradores que tentaram impedir o enterro com medo de contaminação. 249 pessoas foram contaminadas. 7 imóveis foram demolidos. 3.500 toneladas de rejeitos radioativos foram removidas da cidade. Se você chegou até aqui, o algoritmo ainda não te encontrou. Inscreva-se no canal. Cada episódio existe apenas se você o mantiver vivo. Oppenheimer olha para a cápsula sobre a mesa. Ele reconhece a geometria, não o modelo específico, mas a lógica. Invólucro esférico, porta de acesso por fenda rosqueada, material radioativo contido por paredes de aço com espessura calculada para atenuar a radiação a níveis operacionais seguros. É uma arquitetura que ele ajudou a pensar. Não esse dispositivo em particular, mas o princípio. Oppenheimer explica. A espessura do invólucro foi calculada para reduzir a taxa de exposição a menos de 2 meses V por hora à distância de 1 metro. Esse é o padrão da IAEA desde 1960. These dates are crucial to mark the expansion. Look at the density here. They must have moved through this O invólucro neighborhood funcionou first. perfeitamente durante anos. O problema foi a cadeia de custódia. Quando o instituto fechou, o aparelho ficou. Não havia lei federal brasileira que obrigasse a remoção imediata. It's hot out here A today. Comissão I Nacional know, de but the Energia mountains look Nuclear, beautiful. sabia que o equipamento existia, estava registrado, mas ninguém foi buscá-lo. The satellite imagery Oppenheimer pousa o confirms the cigarro. movement here. Isso But é the um ground gesto calculations registrado don't em align with that entrevistas e trajectory. fotografias. We need to Quando reassess algo the o entry point. incomodava intelectualmente, ele deixava o cigarro de lado, como se precisasse das 2 mãos livres para pensar. Oppenheimer continua. A física não cometeu o erro. A administração cometeu o erro. Ari, com respeito, essa separação não existe no mundo real.
A física produziu o material. A física descreveu sua meia-vida de 30 anos. A física calculou sua penetrância nos tecidos. Mas nenhuma equação incluiu o que acontece quando um ferro velho de Goiânia comprar isso por $25. Os raios gama de 662 keV emitidos pelo 137 Ba após decaimento do CR-137 têm coeficiente de atenuação máximo no tecido humano de aproximadamente 0,083 cm². Isso significa que para atenuar 50% da radiação, seria necessária uma camada de tecido de aproximadamente 8,4 cm. Em outras palavras, a radiação atravessa o corpo humano sem ser absorvida completamente. O dano é interno, progressivo e acumulativo, afetando principalmente células de alta taxa de divisão, medula óssea, epitélio gastrointestinal You won't believe e what glândulas. happened at the meeting O yesterday. físico complementa. Tell us, we are all ears. Em 1945, eu disse a Truman que sentia sangue nas mãos. Ele me respondeu que a responsabilidade era do Estado, não do cientista. Eu discordei então, mas o argumento que você está fazendo agora é o mesmo de Truman. E eu discordei de Truman. O viajante respondeu, não é o mesmo argumento. Truman estava dizendo que a decisão política exclui a responsabilidade técnica. Eu estou dizendo o contrário. A competência técnica implica responsabilidade sobre as aplicações, inclusive as que você não assinou diretamente. Você sabia que o C-137 seria usado em medicina? Você sabia que seria distribuído em países com infraestrutura regulatória deficiente? A equação que calcula a dose letal não muda dependendo de onde o material está. Aqui, o elemento que a câmara produz. A luz na extremidade de Oppenheimer diminui em exatamente 3,7%, o equivalente à perda de atividade do CS-137 em um único mês de decaimento. É como se o próprio espaço confirmasse o argumento de Ari como uma demonstração física. O CWRT-137 que contaminou Goiânia era produto de fissão nuclear, ou seja, foi criado em reatores como subproduto da produção de energia ou plutônio para armas. Mas há um detalhe que raramente aparece. O mesmo decaimento que o torna perigoso o torna detectável. O pico gama de 662 keV é tão característico que espectrômetros de cintilação conseguem identificar CSR-137 em concentrações de 1 becquerel de watts de sol. Isso significa que, paradoxalmente, o CSY-137 é um dos radionuclídeos mais fáceis de mapear e conter, se houver equipamento e protocolo. Em 1987, o Brasil tinha o equipamento, não tinha o protocolo de emergência radiológica. A CENEM só desenvolveu o Plano de Emergência Radiológica Nacional após o acidente de Goiânia. A Câmara produz um documento. Ele aparece sobre a mesa entre os dois, não como papel, mas como projeção luminosa diretamente sobre a madeira escura, como se a superfície tivesse memória. É o relatório final da IAEA sobre o acidente de Goiânia, publicado em 1988, referência oficial. IAEA Safety Series No. 70. Oppenheimer lê. Ele lê rápido. Era conhecido por processar textos técnicos em velocidade anormal, uma capacidade documentada por seus alunos em Berkeley e Princeton. O que ele encontra no relatório não é um erro de física, é algo que nenhuma equação previu. O relatório da IAEA identificou que a cápsula original tinha sido projetada para suportar impacto mecânico equivalente a uma queda de 9 metros. Os catadores de ferro velho usaram uma perfuratriz manual, uma ferramenta de torque de aproximadamente 15 a 20 Nm. O projeto da cápsula não havia considerado esse vetor de ataque específico. Abertura manual com ferramentas de baixo custo disponíveis em qualquer ferro velho do mundo. O ponto de falha não estava na física do material, estava na suposição implícita de que ninguém tentaria abrir a cápsula manualmente. A suposição estava documentada nos protocolos de segurança da IAEA desde 1960. Cada fonte de radioterapia deveria ter rastreamento por número de série, inspeção anual e plano de descarte. A falha não foi do projeto da cápsula, foi do sistema de rastreamento. O viajante complementa. Em 1985, o Brasil tinha 76 fontes de radioterapia cadastradas. Dessas, a CNEM sabia a localização de 74. As outras duas estavam em institutos que haviam encerrado atividades. O aparelho de Goiânia era uma das duas. O sistema de rastreamento existia. Ele simplesmente não incluía o que acontece quando o rastreado some do mapa.
Oppenheimer olha para a cápsula sobre a mesa. Pela primeira vez The filter applied correctly, but the result imediata. counter is showing a discrepancy in the total record count. Segundo I'm Hans cross-referencing Hess e seu the logs colega now. Álamos, Oppenheimer era capaz de silêncio intelectual real. Um silêncio distinto da hesitação, porque era o silêncio de alguém que calculou. Oppenheimer deseja. Em 1945, calculamos a explosão, calculamos a radiação imediata, calculamos a chuva radioativa. O que não calculamos foi o que acontece com o material nos 50 anos seguintes, quando ele se dispersa em hospitais, em equipamentos industriais, em institutos de terceiro mundo com regulação insuficiente. Não porque não quisemos, porque não estava no escopo da pergunta. Ari confirma. Quem define o escopo da pergunta define o escopo da responsabilidade. Se esse argumento te fez parar, o like é o sinal que diz ao algoritmo que esse tipo de conteúdo deve existir. É mecânico, mas é o que temos. O padrão que esse encontro revela não é sobre como. É sobre o intervalo estrutural entre a competência técnica e a previsão de consequências de segunda e terceira ordem. Oppenheimer criou a bomba. A bomba não criou Goiânia diretamente, mas a infraestrutura de física nuclear que a bomba acelerou, reatores, isótopos, medicina nuclear, fontes de radioterapia, distribuiu material radioativo por um planeta com regulação assimétrica. O CE-137 que entrou no corpo de Ari existia porque a fissão nuclear Equipe, atenção. Próximo barril, nível de radiação estável. Goiânia. Segundo o banco de Confirmado, dados da IAEA supervisor. de 2023, Carregando. existem hoje mais de 11.000 fontes radioativas orfãs catalogadas em todo o mundo. Fontes que perderam rastreamento de custódia. O CS-137 é o radionuclídeo mais comum nessa categoria. Aproximadamente 40% dessas fontes estão em Venha países por aqui, com por favor. capacidade regulatória Doutor, quando classificada teremos como os resultados? limitada pela Mantenham a IAEA. calma, estamos O fazendo o acidente de possível. Goiânia não foi uma exceção histórica. Foi um caso secure the documentado perimeter de um padrão first, then sistêmico we que start the cleanup. continua em curso. Get those trucks O que unloaded Oppenheimer immediately. recalculou neste encontro e o que seu silêncio confirmou é que a equação de responsabilidade de um cientista não termina na última linha do artigo. Ela continua na meia-vida de 30 anos do material que seu trabalho tornou possível produzir. Oppenheimer fala para ele. Em 1947, ajudei a fundar o boletim de cientistas atômicos. Colocamos The situation o on the relógio do ground fim has do mundo em changed, 7 Colonel. minutos para You a cannot meia-noite. ignore these new Não reports. porque achávamos que o fim era iminente, mas porque a atenção pública precisa de um instrumento de leitura para entender o que não pode ver. Você está me dizendo que o instrumento falhou? Ari confronta. Estou dizendo que o instrumento media o risco de guerra nuclear. Não media o risco de uma cápsula de CE-137 em um ferro velho de Goiânia, e que esses dois riscos têm a mesma origem e escalas de consequência completamente diferentes. A câmara, neste momento, produz o dado final. A luz na extremidade de Oppenheimer atinge exatamente 662 nRME, o comprimento de onda equivalente a 662 QV em escala visível. É a assinatura gama do CE-137 traduzida para a faixa de visão humana. Laranja avermelhada, quase bonita, como o pó azul que a família Devair distribuiu em setembro de 1987. Oppenheimer olha para a luz. Não diz nada. O padrão extraído desse silêncio é verificável na história. Em sua última entrevista pública, em 1965, ele disse que a única coisa que lamentava era não ter sido capaz de antecipar o que não estava na pergunta original. Essa frase não é ficcional. Está registrada. A câmara se fecha, a cápsula sobre a mesa permanece. Nenhum dos dois a tocou. Em outubro de 1987, a Kennen removeu 3.500 toneladas de rejeitos radioativos de Goiânia e os depositou em uma área de armazenamento temporário em Abadia de Goiás, onde permanecem até hoje em contenção permanente, porque CS-137 com meia-vida de 30 anos ainda terá atividade mensurável em 2077. Lady, 6 anos, foi enterrada com uma boneca, porque os médicos pediram que a família não a levasse ao enterro sem um presente, para que ela não fosse sozinha. O caixão de chumbo pesava mais de 500 quilogramas. Os moradores do cemitério tentaram impedir o sepultamento. A prefeitura precisou de escolta policial. No próximo episódio, o número que ninguém revelou publicamente sobre Goiânia não é a dose absorvida pelas vítimas, é a quantidade de pessoas que foram expostas e nunca souberam, porque os critérios de notificação da CNN em 1987 excluíam contaminação abaixo de um limiar específico. Esse limiar, e quem o definiu, é o assunto da próxima Câmara.